Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Poder Pode. Nós vamos nos encontrar aqui com empreendedores e empresários para que eles contem um pouquinho da história de cada um. Mas hoje, quem vai contar um pouquinho das histórias somos nós. Eu e minha amiga co-anfitriã, Nath Sampaio. Nath, eu vou introduzir muito brevemente você, tá? E se tiver alguma coisa aqui que você queira acrescentar, você me fala. Quem é a Nath Sampaio? Ela é tia da Bela, mãe do Fred, formada em Belas Artes com especialização em figurino teatral pela UFRJ, fez licenciatura pela UCAM, lecionou por 10 anos para turmas do maternal ao ensino médio, começou a empreender em 2017, vendendo cosméticos e produzindo conteúdo digital desde então. Foi diretora de uma multinacional americana de cosméticos e, em 2020, iniciou sua atual profissão, especialista em marketing e branding. Nath, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Poder Pode. Muito obrigada. E eu quero te apresentar também a minha co-anfitriã, que vai estar comigo aqui nesses próximos episódios, que é a Mônica Patrizzi. Ela é esposa, linda, economista, advogada, tem MBA em Direito de Propriedade Intelectual na UCAM, é personal stylist, já produziu semi-joias, que é o seu hobby, expondo suas peças na Feira Hype, é especialista em registro de marcas, com mais de 24 anos de experiência, empreende há 2 anos e é CEO da M2CP Gestão. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Poder Pode. Obrigada, Nath. Só sucesso. Bom, por que a gente escolheu o Poder Pode? Nós tivemos essa ideia, nós nos encontramos algumas vezes, realizamos umas reuniões e um belo dia a gente teve essa ideia do Poder Pode. E por que Poder Pode? Porque, na realidade, todo mundo pode e todo mundo tem esse poder, né? O que a gente não pode? Não existe. Basta que as pessoas tenham a vontade, que elas queiram construir alguma coisa, alavancar o negócio, e a gente quer mostrar que todo mundo pode. A gente criou esse podcast mesmo com o intuito de trazer conhecimento para empresários e empreendedores e mostrar que todo mundo pode empreender. Basta ele querer, né? Exatamente. E eu vou pedir para você compartilhar esse episódio com todos os empresários e empreendedores que você conhece, para que eu tenha certeza que eles vão se apaixonar pelo conteúdo que a gente vai entregar aqui e aprender muito. Mônica, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Bom, deixa eu ver. Não vou falar em anos, não, porque aí a gente vai se entregar. Mas tudo começou lá atrás, quando eu estava escolhendo a minha profissão, e eu falei para minha mãe que eu ia fazer moda. E minha mãe imediatamente disse que não vai não, porque não vai valer a pena, não vai trazer retorno, não vai te dar, né, o sustento que você precisa. Exatamente. Isso é porque cabeças de pai e mãe, né? E aí, infelizmente, na época, eu tive que partir para uma outra opção, que para mim era outra opção, mas para minha mãe ia ser a única opção. Fui fazer economia, estudei na UCAM, fiz economia e trabalhei em alguns lugares, sempre como CLT. E um dos últimos lugares que eu trabalhei ainda como CLT, eu entrei com uma função de alguma coisa administrativo, quando eu percebi que eu estava num lugar que era voltado totalmente para o direito. Foi quando eu decidi fazer direito. E nesse meio tempo eu fiz ainda aí uns cursos de moda, porque eu tinha que claro, né? Aguçar seu ego e seu hobby. Colocar esse gosto para fora. Então, era paralelamente, eu ia fazendo
esses outros mini cursos, mas não uma formação mais longa. Eu fiz direito, me formei e logo fui para o cargo de advogada e ainda na CLT eu sempre tive vontade de empreender. Mas a gente não tem quase nada na faculdade sobre empreendedorismo, isso deixa muito a desejar. A gente não tem a noção do que realmente é. E aí eu ficava nessa vontade, mas faltava coragem. E aí nunca tinha partido de fato para empreender. Quando um belo dia, o que acontece, né? Muitas vezes, quando você é contratado pelo regime CLT, as pessoas podem ser disponibilizadas para o mercado, como diz uma amiga, disponibiliza para o mercado. E um dia eu fui disponibilizada para o mercado juntamente com algumas outras pessoas e eu decidi, e agora? O que eu vou fazer? Foi quando... A gente fica perdida nesse momento. Exatamente. A gente está muito acostumado, né? É difícil você virar essa chave e conseguir desligar totalmente um modelo para começar a empreender, que é um modelo totalmente diferente. A gente precisaria ter isso na escola, né? Digo na escola porque eu acho que poderia ter no ensino... Com certeza. Fundamental. E no caso, até não tem, mas é muito... Porque, assim, quem ensina empreendedorismo são as professoras que não empreendem. Pois é. Pois é. Olha que louco, né? E isso era uma vontade quando eu pude escolher. Inclusive, né, Nath, com muita ajuda sua... Obrigada. Né, que já estava no caminho há mais tempo e pôde passar essas informações, como que a gente pode passar a empreender. E foi assim, eu comecei a empreender em 2022 e eu sou autônoma agora e empreendedora. E a gente, obviamente, vai aprendendo uma coisinha de cada vez e a gente não para de aprender, na verdade. Com certeza, até porque não tem como, né, não parar de aprender. Exatamente. Não, aprender sobre, né? Não é aprender de uma forma geral sobre tudo. Não, isso aí nem pensar. Mas, assim, você, mesmo empreendendo, você tem que absorver tudo quanto é tipo de informação dos que já estão há alguns anos na sua frente. Com certeza. No empreendedorismo. Bom, Nath, agora eu queria... que as pessoas também ouvissem um pouquinho sobre você. Bom, então eu tenho uma história com o início um pouco parecido com o seu. Eu sempre gostei muito de costurar desde pequena, desde criança, e eu quis fazer moda. Mas eu não tinha dinheiro, muito menos dos meus pais, para me bancarem uma faculdade de moda, já que era só particular. Que no Rio tem, né? Não tem faculdade pública. E aí eu pensei o seguinte, o que tem na faculdade pública que é parecido? Aí um professor meu da época da escola falou que tinha figurino de teatro. Eu falei, então vambora. É história da moda. Ele falou pra mim, nem era figurino de teatro. Falou pra mim que era história da moda. Eu falei, bom, então vambora, vamos encarar isso. E aí fui, fiz, me formei. Cheguei lá, eu não sabia no que eu tava me metendo. Mas eu me encantei pelas belas artes. Nem foi pela parte de figurino mesmo, mas foi pela parte de artes. Só que no final da faculdade, eu me vi desempregada. E agora, né? E agora? A questão é a seguinte, que quando você sai da faculdade, quando você faz uma faculdade de figurino, você é obrigada a empreender. E eu fiquei com medo de empreender. Eu queria a falsa segurança da CLT. E como eu queria essa falsa segurança... acabou surgindo a oportunidade de eu dar aula em escola. Então, eu entrei, comecei a dar aula, né, do maternal ao ensino médio. Acabei fazendo uma licenciatura para poder realmente dar aula. E comecei. Aí eu comecei a trabalhar numa escola, 2, 3, 4, até que eu trabalhei em 4 escolas ao mesmo tempo, com uma carga horária de mais de 60 turmas ao mesmo tempo, de 7 da manhã às 11 da noite. Perdi minha vida por completo, ficando em salas de aula, né,
o tempo inteiro, o dia inteiro, que eu não podia nem almoçar porque não tinha tempo, era 10 minutos entre uma escola e outra. Não fazia nada pra gente, né? No caso desse, você... Não tinha nem como. Absorvida. Nem comer, eu tinha tempo de comer, quanto mais de fazer alguma pensar em coisa pra você. mim. E eu já sabia também, num determinado momento, que eu ia ser disponibilizada pro mercado. E aí, imaginando que eu ia ser disponibilizada no mercado, porque nessa época eu já estava em uma escola só, eu falei, o que eu vou fazer? Até que surgiu a oportunidade de eu empreender vendendo cosmético. Falei, bom, vamos lá. Comecei a empreender vendendo cosmético. 2 meses depois, fui disponibilizada para o mercado. Mas eu voltei e continuei trabalhando no CLT, numa escola que eu já havia saído, e num projeto dessa empresa que me disponibilizou para o mercado. E aí eu fiquei conciliando a CLT com o empreendedorismo. Só que o que eu ganhava na CLT era nada. O professor hoje em dia, infelizmente, o salário dele é uma vergonha. O professor, para ter um salário decente, ele precisa trabalhar, igual eu trabalhava antigamente, de 7 da manhã às 11 da noite. E eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu queria ter qualidade de vida, porque eu estava vendo que eu ia adoecer. E com certeza, sem comer principalmente. Sim, sem comer. Eu tava... Não, sem comer não, né? Eu só comia pão. Eu vivia à base de pão e sanduíche. Então, mais rápido, mais rápido, né? Que eu comia correndo na rua. Então, eu engordei muito também. Minha saúde estava indo pro espaço. E aí, eu comecei a vender cosmético e tomei aquela decisão de... Vou sair da CLT totalmente e vou ficar só empreendendo, vendendo cosmético. Só que o CLT, o empreendedorismo, ele é totalmente diferente da questão do CLT. O CLT você vai lá, bate seu ponto, faz o seu trabalho, no final do mês você ganha seu dinheiro. O empreendedorismo não, você tem que correr atrás dele. Sim. E às vezes, quando você não está bem consigo mesmo, você não tem energia para correr atrás. E eu estava muito mal comigo. No início, eu colocava a culpa na minha liderança. A minha liderança foi ruim para mim naquela época? Foi. Mas, hoje em dia, eu tenho autorresponsabilidade suficiente para entender que o problema era meu. Sempre foi meu e sempre vai ser. Então, eu acabei falindo o meu negócio de cosméticos, que foi exatamente na época que chegou a pandemia. Só que, nesse meio tempo, como que eu cresci vendendo cosmético? Através da rede social. Através da rede social, do digital, que eu fui pro digital porque eu sou muito tímida. Eu tenho vergonha, eu tinha vergonha de chegar para uma pessoa que estava do meu lado e falar, olha, eu vendo batom, você quer comprar? Não tinha, então eu colocava na internet que eu vendia batom para a pessoa ver e me pedir. Só que qual o problema também? As pessoas mais próximas, quando você começa a empreender, são aquelas que não vão comprar de você. São aquelas que não vão fechar o negócio com você. Isso é verdade. As primeiras pessoas que vão comprar de você, não que as pessoas próximas não compraram de mim, algumas sim. Mas, na sua grande maioria, as pessoas que não te conhecem são aquelas que vão comprar com você. Então, a rede social potencializou, fez com que eu alcançasse essas pessoas que eu não conhecia. E aí eu comecei a vender, criar uma base de clientes ali na rede social. Outras pessoas vieram até mim querendo fazer o que eu fazia, então eu consegui construir uma carreira dentro da companhia. E aí chegou 2020, por problemas pessoais, isso tudo já tinha ido por água abaixo. Só que como eu tinha crescido através da rede social, e naquele momento a rede social era o que ia salvar as pessoas, muita gente pediu para mim que eu ensinasse a fazer tudo que eu sempre fazia de forma intuitiva. E eu comecei a ensinar as pessoas e algumas pessoas pediram para eu começar a fazer a rede social delas porque eu fazia tão bem a minha e elas não tinham tempo. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje. Muito legal. E aí você conseguiu ainda pegar um gancho sensacional, que foi o da pandemia, né? Sim. Na pandemia todo mundo precisou se reinventar de uma hora para outra. Eu vindo para cá, eu até estava conversando com o Uber, aqui do lado tem uma casa de festa. E eu falei, tá em obra. Aí ele falou assim, é uma das poucas que ainda existe aqui, porque muitas fecharam. Eu falei, realmente, a pandemia, quem não soube se reinventar, fechou. Ele foi muito ruim pra muita gente. E assim, pra mim, foi muito bom.
É Porque verdade. eu soube me reinventar naquele momento de crise. E talvez se a gente não tiver... Eu sei que não é um lado bom, não foi pra ninguém, Não. porque foi muito tenso. Mas o que algumas pessoas não deram certo nesse momento. Sim. Outras pessoas perceberam que era a chance. Uma oportunidade. Exatamente. De poder colocar tudo que você já vinha desenvolvendo Sim. cada vez mais. E potencializar isso. Exatamente, potencializando tudo isso. Muito legal, porque isso eu passei um momento da pandemia querendo saber, eu ainda era CLT na pandemia, então a gente queria saber se tudo aquilo que a gente fazia num espaço físico ia dar certo, né, no virtual. E aí foi a surpresa de todo mundo que não Sim, só dá deu certo. certo, como potencializou aí muitas outras profissões e atividades. E muita gente hoje ainda continua no digital, não voltou para o não espaço voltou, físico. exatamente. Tem E gente isso que também prefere. potencializou, quer dizer, tirou das pessoas aquele limite geográfico. Isso é a melhor parte. Porque já não existia mais limite geográfico. As pessoas tiveram que se essa reinventar. liberdade geográfica, ela é fantástica, porque você vai trabalhar de qualquer lugar que você esteja e funciona. Sim, Porque com o medo era certeza. esse, né? Aquele boom, todo mundo utilizando junto ao mesmo tempo, poderia acontecer algum problema. É óbvio que todo mundo se reinventou e fez dar certo. Sim. Olha, assim, por mais que as pessoas tenham histórias diferentes, e obviamente, né, porque nós somos pessoas diferentes, é muito bom a gente ouvir essa parte que dá certo. Essa parte que você conseguiu se reinventar e trazer aí para muitas pessoas, né? Inclusive eu fui uma delas, que no início eu achava que eu sabia fazer uma rede social muito legal. Né? Acredito que muitos clientes falam isso até hoje. Eu sei fazer, ou eu tenho um primo, um sobrinho que sabe fazer pra Exatamente, mim. todo mundo sabe fazer, inclusive eu sabia fazer. Entendi. Até Me encontrar. Até eu receber arquivo, é tudo que não tá nada legal. É. Tá tudo isso, tá tudo aquilo. Ai, mas olha, Nath, já que a gente tá falando assim, já onde você chegou e como você se deu bem nesse período, eu queria trazer umas perguntas para você poder explicar para as pessoas que estão começando, ou nem que estejam começando, mas que queiram fazer alguma coisa diferente no negócio delas. Tá? Topa? Eu vou te fazer umas perguntas e você vai aí explicando. Pode fazer. Posso? Então vamos lá. Quais são os primeiros passos essenciais que um novo empreendedor, uma pessoa que está começando agora, deve seguir para conseguir construir essa marca? A primeira coisa a se fazer é uma pesquisa de mercado, que a gente chama de benchmarking. Por quê? Porque uma empresa, ela só vai dar certo se ela tapar um buraco que tem no mercado. Mas hoje eu vou vender um serviço que meu concorrente vende. Aí tem duas questões. A primeira, tem muita gente que não entende o que é concorrência. Tá. Concorrência é aquela empresa que está no mesmo nível que você. Porque às vezes as pessoas falam assim, porque o concorrente é aquela pessoa que já está no patamar lá em cima. E Tá. não é seu concorrente, é sua referência. Tá. É onde você quer chegar. Boa. Mas Isso não é bom. seu concorrente. Então você precisa entender quem são seus concorrentes, o que eles fazem, qual é a proposta deles e como você pode ser diferente. Depois de você entender toda a sua concorrência, você vai criar a sua proposta única de valor, Tá. que é a tua essência. O que você vai fazer dentro do seu negócio que vai se diferenciar dos seus concorrentes? Bom. Hoje eu vejo que eu sou social media, trabalho com estratégia de marketing e conteúdo digital. Muitos clientes viram para mim e falam, porque
eu já me desiludi com vários. E aí vem pra mim. E eu percebo que o seguinte, hoje o meu diferencial é que eu me comprometo com o negócio do meu cliente como se fosse o meu negócio. Sim, isso é muito importante. Né? É. Se eu vou trabalhar pelo negócio do cliente como se eu estivesse trabalhando para mim. E eu vejo que muito concorrente não faz isso. O cliente dele é só mais um. Uhum. Para mim, meu cliente não é só mais um. Verdade. Né? As pessoas vão nessa linha, eu já fiz o meu, parece que entrega qualquer coisa para dizer que fez, sim. né? E não é isso. Então, quando uma pessoa vai começar, ela precisa fazer essa pesquisa de mercado e ela precisa entender como que ela vai se diferenciar dentro desse mercado. Tá. Aí, quando ela entender como que ela vai ser diferente, e aí ela vai estabelecer uma comunicação para a empresa dela. Uhum. Vai tentar entender como que a empresa dela vai se comunicar para contar para o público dela quem é ela de fato. E aí vem o outro grande empecilho. Muita gente não sabe nem quem são seus concorrentes, muito menos quem é o seu público. É, verdade. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu vendo meu trabalho para empreendedores. Tá. Que tipo de empreendedores? Porque empreendedores existem vários. Muitos. Sim. No mundo inteiro. Você vende para o mundo inteiro? Ó, uma vez eu estava fazendo o perfil de uma pessoa de semijoias. Tá. E aí eu perguntei, aonde está o seu cliente? No mundo inteiro. Foi a resposta que a pessoa me deu no briefing. Aí eu virei e falei assim, você entrega para o mundo inteiro? Ela falou, não. Eu vou entregar no Brasil. Eu falei, então o seu cliente, ele não está no mundo, ele está no Brasil. Mas eu quero dizer que o meu cliente é do mundo. Então, beleza, o seu cliente pode ser aquela pessoa viajada, que conhece o mundo, mas não é aquela pessoa que é do mundo, que é o mundo inteiro. Então, o próprio empreendedor, ele não sabe nem para quem ele vende. Muito menos ele conhece quais são as dores, o que o cliente dele quer comprar, o porquê que o cliente dele quer comprar aquilo que ele vende. E se ele não sabe o porquê que o cliente quer comprar o serviço dele, ele não vai saber vender. Sim, faz todo sentido. Entendeu? É verdade. A pessoa já tem que saber para quem ela quer vender. Sim. Né? Facilita, no caso. O que você acha que... você acha que um pequeno... como que você conseguiria colocar uma diferenciação de um pequeno negócio de um mercado? Você já até pincelou um pouco, mas você acha que tem aí como se diferenciar sendo você pequeno em relação a mercados já maiores, saturados e que já tenha muita competitividade? Você acha que é possível? Com certeza. Exatamente, foi isso que eu falei. A pessoa precisa entender quem é o público dela. Sim. Porque existe público para empresas que são grandes no mercado, e existe público para empresas que são pequenas no mercado. É aquela questão que a gente sempre fala, né? A Copenhagen vende chocolate, mas o chocolate da Copenhagen não é todo mundo que vai comprar. Sim, verdade. A Cacau Show vende chocolate, mas não é todo mundo que vai comprar. A Lindt vende chocolate, mas também não é todo mundo que vai comprar. São segmentos, né? Totalmente diferentes. Separados. Quem compra Copenhagen não necessariamente vai comprar Cacau Show. E quem compra Cacau Show, quem só tem dinheiro para comprar Cacau Show, não vai conseguir comprar Copenhagen e Lindt. É verdade. Então, você precisa entender que parcela do seu público é de fato o seu público, que parcela do seu público que gosta de chocolate é o público que vai comprar o seu chocolate. E você entendendo quem é o seu público, você consegue mapear como que esse público se comporta, como que esse público
compra, quais são os Sim. hábitos, as necessidades desse Onde público. ele frequenta. Onde que ele frequenta. Porque se seu público, por exemplo, ele não tá no Instagram, não faz o menor sentido de você estar colocando toda a sua energia para trabalhar dentro do Instagram. Sim, vai trabalhar à toa. Sim. Se seu público está no Google, sai do Instagram e vai pro Google. Se o seu público está no TikTok, foca no TikTok e esquece. Não é que você vai esquecer o Instagram. O ideal é você construir a tua casa em todas as redes sociais. Mas você vai concentrar a sua energia aonde o seu público está. Boa. Depois que você entender quem é o seu público, você precisa trabalhar a comunicação da tua empresa. Uhum. E é fazer um bom estudo de branding. Tem muita gente que acha que branding é só você fazer uma logo, igual a gente fez aqui a nossa, com as cores. E é isso, branding é logo e cor. Mas não é. Branding é toda a comunicação do seu negócio. Né? É até o emoji que você coloca na legenda do teu... das tuas postagens. É qualquer tipo de imagem, é toda a forma como você se comunica, é a forma como você atende o seu cliente, às vezes no WhatsApp, no direct. Então, o branding, ele é uma coisa muito maior, só que as pessoas não têm essa noção. E o branding também envolve o teu trabalho. A gente vai falar dele mais tarde. Todo esse caminho aí, né, da história, que a pessoa, da criação de uma marca. De cada negócio. E a pessoa precisa criar, de fato, a marca dela e saber, de fato, uma marca que comunica. Porque, por exemplo, ela quer uma marca para um público classe A. Ela vai criar uma marca de roupa para um público classe A. E aí ela vai usar uma logo com milhões de cores. Não vai comunicar com o público dela. Sim. Porque um público classe A gosta de cores mais sóbrias, mais neutras. Não quer dizer que não tenha suas exceções. É todo um estudo, né? Sim. Que a pessoa tem que fazer mesmo. Sim. Então, a pessoa precisa entender primeiro quem é o público dela, montar o branding, montar toda a sua comunicação para poder se diferenciar no mercado. E isso não é para marca grande, é para qualquer marca, para qualquer pessoa que pensa em empreender e ter um negócio, pequeno ou grande. Porque se você não começar seu negócio pequeno da forma certa, ele nunca vai ser grande. Se você começar o seu negócio pequeno achando que ele nunca vai ser grande, Sim. de fato ele nunca vai ser grande. Verdade. Tudo já está na crença, né? Sim. Que você tem ali em relação ao que você está construindo. Não adianta você seguir se você também não acredita naquilo. Sim. Muito legal. Isso tudo, esses pontos, eles são super importantes para quem tá precisando começar e às vezes não sabe como começar. Sim. Né? E aí, o que você acha de tudo, de toda a sua experiência? Quais são os erros, assim? Como que você encara os erros mais comuns que empreendedores cometem nessas estratégias, tá? Vamos dizer assim, pula a parte que eles acham que sabem. Mas esse é um erro. E o que mais, assim, vem para você? Bom, primeiro, assim, a falta de planejamento. Tá. O cliente, ele vai planejar o negócio dele, vai planejar a marca. Então, ele vai pensar no serviço ou no produto dele. Tá. Ele vai pensar em todos os setores. E, por último, ele vai pensar no marketing o seguinte. Se ele vende produto, eu vou tirar foto do meu produto e vou botar na rede social, que vai vender. Ou se eu vendo serviço, eu vou começar a falar sobre o meu serviço na rede social. Ele não planeja toda a estrutura de marketing dele para ele comunicar com o público dele. Para ele saber, né, comunicar, como comunicar. E aí, sabe por que ele não planeja? Porque ele já gastou todo o dinheiro que ele tinha com tudo.
E E ele não deixou nada para esse planejamento, ele não deixou verba para trabalhar o marketing. E é exatamente isso que faz com que muitos empresários não consigam avançar no próprio negócio. Nossa. Muitos subestimam o poder do branding. Sim, muitos. É comum eu pegar alguns alunos de mentoria ou pegar alguns clientes de social media e vir com um perfil para mim todo bagunçado. Que nem o básico que as pessoas acham que é branding, que é uma identidade visual, nem isso as pessoas têm. E aí, quando eu falo, olha, a gente vai precisar fazer uma identidade visual, as pessoas olham assim, é necessário mesmo? Eu tenho, né? Já tô com ela. Sim, é necessário. Ah, não, mas peraí, eu vou fazer aqui uma logo, vou botar meu nome e vou escolher umas cores. Não, não é isso. Entende? Então, o cliente, ele precisa ter consciência de que isso é importante. Trabalhar o branding dele é importante. Foi como eu falei, desde pequeno. Porque ele tem a crença de que isso tudo é pra gente grande. É pra negócio grande. E não é pra negócio desde pequeno. Porque se você não começa seu negócio se conscientizando, de novo, de que você vai trabalhar certo para você crescer, não adianta você querer correr atrás do prejuízo quando você começar a crescer. Porque pode ser que tenham coisas que você não consiga correr mais, você não consiga fazer diferente. Né? Você já tá mais avançado, não dá para voltar atrás. Exatamente. Né? Voltar, na verdade. Exatamente. Né? Tem que ser voltar. O outro erro, eu já falei, né, que é não conhecer o público. Quando você não conhece seu público, você também não consegue fazer nada disso. Mas você vende para qualquer um, né? E não é Sim. qualquer um que vai comprar de você. Isso aí realmente é o que a gente mais vê, né? As pessoas, elas querem vender, mas sem estratégia nenhuma. Nenhuma. Ó, quando eu comecei a vender batom, eu pensei, mulher. A gente tinha lá na empresa que eu vendi os batons um lema, assim, tem pele, respira, fala dos produtos. Só que nem todo mundo vai comprar. Isso eu tinha certeza. E aí eu comecei a vender para um certo tipo de público que ficava assim, não tem um descontinho aqui não? Não tem um descontinho não? Isso é muito comum. Muito comum. Só que aquele público que me pedia o descontinho, ele ia me indicar para um outro público. Amigos. Que eram amigos que também iam pedir o descontinho. Sim. Então, até que eu vi uma aula de uma pessoa falando, as pessoas andam com pessoas parecidas com ela. Então, se você está vendendo com um público, para um público que está te pedindo desconto, comece a vender para um público que tenha cartão de crédito e que tenha dinheiro para te pagar à vista. Tenho certeza, a pessoa falou na aula, que dos seus clientes, alguns te pedem descontos e outros pagam à vista. Quem são essas pessoas que pagam à vista? É nessas pessoas que você vai focar. Então, foi nessas pessoas que eu comecei a focar. Quem é a pessoa que tinha dinheiro para pagar à vista e a pessoa que tinha cartão de crédito. Porque a pessoa que tinha cartão de crédito poderia comprar também. É mais, parcelada, né? Não ia ficar me pedindo desconto. Sim. Então, a gente precisa parar de achar que a gente vai vender para todo mundo. Sim. Por mais que qualquer pessoa possa comprar o nosso produto, a gente precisa encontrar um público que a gente se sinta mais confortável em vender. Você vai encontrar o seu público certo. Sim. Que seja mais fácil para você vender. O seu trabalho também, o meu trabalho, meu trabalho é para qualquer empreendedor, qualquer empresa precisa de uma rede social. Precisa de orientação para uma rede social. E aí, quando chega uma pessoa para mim e ela fala assim para mim, como funciona o seu trabalho? Quais são os preços? E aí eu falo assim para ela, vamos fazer
uma ligação? Uhum. Porque eu preciso saber nessa ligação se é meu público. É empreendedor. A pessoa que chega pra mim é empreendedora, mas não necessariamente é meu público. Então, eu preciso entender o que que ela vende, o que que ela faz. Você vai definir ali se faz Em que parte. momento do empreendedorismo ela está, porque dependendo do momento do empreendedorismo que ela está, eu não vou oferecer o meu serviço para ela. Sim, sim. Ou eu vou oferecer um serviço diferente para ela, um serviço menor, um serviço com valor, um ticket mais baixo. Tem várias, né? A gente que acompanha aí várias pessoas, eles falam muito isso, né? Alguns mentores, né, que estão mais na mídia, eles falam sobre isso, né? Você pode ter, até que você tenha definido o seu público, pode ser até que você também faça um outro produto para atingir um outro público que não é a sua maioria, mas que também pode, uma vez ou outra, comprar de você. Exatamente. E tem várias empresas que fazem isso. Sim. Que tem aquele produto ali que é carro-chefe, né, que se fala. E vende outros menores. Em carro, as próprias empresas de carro, se você for pegar as mais populares, ela tem um produto que atende a diversos segmentos. Exatamente. Ela tem o carro. Tem empresas que não, tem marcas que não. Você não é qualquer um que vai comprar uma BMW. Né? Não é qualquer um que vai comprar, não sei, não conheço marca de carro. Mas as pessoas podem comprar um Fiat. Só que não são todos os Fiats que todas as pessoas podem comprar. Marca aqui, né? Eu ia falar isso, eu ia falar pra gente não falar. Mas você já tá falando em várias. Né? Pois agora, assim, como que você acha que a rede social, como que você traça aí que a rede social ela pode ser usada de uma maneira eficaz, né? Que seja mais ali, que realmente, depois que você fez a análise do seu cliente, você vai ali interpretar para qual rede social que o seu cliente vai, né? E como que você acha que a rede social vai ajudar nesse negócio? Colocando tudo isso em prática. Entendendo quem é o seu cliente e colocando em prática. Então, uma rede social que ela, para dar resultado, ela precisa de ter um bom conteúdo. Um conteúdo que seja relevante para aquele público específico que ela definiu. Então, por exemplo, se você está falando... vamos pegar aqui um segmento... cabelo. Tá? Cabelo. Você pode falar só para morena, só para loura, só para ruiva. Você pode definir um segmento X para conversar com o seu público. Tá, mas assim, o importante é você colocar o que você definiu em prática. Exatamente. E não ficar ali um pouquinho em cada coisa. Abrir muito leque. Porque quanto mais você abre o leque, mais você se perde. Então, eu defini que eu vou falar com pessoas com loiras. Tá. Eu vou fazer o conteúdo voltado para esse tipo de público. Que provavelmente tem questões totalmente diferentes de uma pessoa que tem um cabelo natural ou um cabelo moreno. Sim. Por exemplo, a gente que pinta o cabelo, né? Eu já não pinto mais. Quem? Mas... A gente quem? Eu não pinto mais justamente por isso, porque o louro, ele acaba sendo um cabelo mais ressecado. Sim, então, ele você tem precisa mais de uma cuidado. hidratação maior. Às vezes que um cabelo mais natural, que um cabelo moreno, não sei, não sou especialista no assunto, né? Tá, é só Mas aqui um exemplo que a gente sabe. Então, cada tipo de público, ele tem coisas que você pode falar pra ele que vão ser mais relevantes. Tá, aquilo que as pessoas estão querendo. Exatamente, trazer exatamente aquela relevância que precisa pra rede social, porque todo mundo acha que vai pegar o Instagram do concorrente, vai olhar ali um post, vai falar, legal, gostei disso. Cabe no meu perfil. E não cabe, às vezes. Sim, verdade.
Porque não necessariamente o concorrente tem o mesmo público que você. É verdade. Mas isso não é fácil, tá? Não. Isso não é fácil, Mas é não. por isso que você precisa de um profissional de marketing do seu lado. Justo. Que ele vai olhar isso. Outro dia, uma cliente minha chegou pra mim e falou assim, a gente pode fazer um vídeo desse? Eu falei, não pode. Ela, por que, cara? Olha que vídeo maneiro. Eu falei, então, um vídeo maneiro pra você, que é profissional. Você se identificou com o vídeo, mas seu público não vai se identificar com o vídeo. Porque a pessoa que fez o vídeo, ela tá falando pra você que é profissional e não pro público. E não pro público, pro seu público. Você entendeu? Mas eu chego na casa do cliente assim. Eu falei, mas o cliente, ele não vai se identificar com a forma que você chega na casa dele. Você vai se identificar com a forma que você chega na casa do cliente. Nossa, isso aí eu acho que acontece o tempo inteiro. Entendeu? Então, assim... Aí ela virou pra mim e falou assim, é difícil pensar com a cabeça do meu cliente, né? Eu falei, mas é o exercício que você precisa fazer. Como que o seu cliente pensa? E é por isso que eu falo muito, às vezes, assim, ouve o que o seu cliente fala. Eu acho que isso é muito básico, a gente precisa sim. Escreve as palavras que ele usa. Eu tenho alguns clientes que eu gosto de... alguns clientes que eu faço stories. Aí eu abro caixinha de pergunta. E aí vem as perguntas. E aí o que eu faço? Eu pego aquelas perguntas e transformo em posts pro feed. Entendeu? Exatamente da forma como a pessoa perguntou na caixinha de pergunta. Porque é a forma como ela pensa. E também eu acho... que fica mais ali personalizado, né? Claro. Não e adianta, óbvio, não você vai trazer a pergunta e vai botar a tua cereja do bolo ali. Entendeu? Mas é preciso que você se comunique do jeito que a tua audiência se comunica. Essa é a primeira parte, assim, para você ter uma rede social que vá ter resultado. A segunda parte é ter uma identidade visual. Porque se você não tiver uma identidade visual, as pessoas não vão te reconhecer. A rede social, o branding, ela é o interior das pessoas. A identidade visual é o exterior. Na rede social, numa rede social pessoal, você, através de fotos, você coloca ali o seu interior, as coisas que você sente através de imagens. E a tua imagem, a tua foto, vai te identificar que é você. Sim. Então, para uma marca, é a mesma coisa. A forma como você escreve é o teu interior. As imagens que você põe é o teu interior. Mas as cores da sua marca, a fonte que você utiliza, alguns elementos... É como se fosse o exterior daquela marca. Então, às vezes, a gente entra no Instagram e a gente vê uma postagem que não precisa estar escrito o nome da marca. Você já sabe de quem é. E isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa só viu a sua postagem e talvez ela nem leu. Mas ela já pensou na sua marca. Sim. E quanto mais a pessoa pensa na sua marca, mais fácil ela comprar de você. Tem um estudo que diz que 15 vezes a pessoa tem que interagir com você para comprar de você. Até comprar, né? Até comprar. São 15 vezes para comprar, em média. Né? Mas é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Agora eu tô refletindo aqui se eu faço isso, com quem eu compro. Vai depender do seu nível de consciência em relação àquele produto. Mas a gente fala assim, se a gente realmente quer, essa né? pessoa não tem nível de consciência nenhum com a sua marca, ela precisa ali se envolver de fato com você por 15 vezes. Entendeu? Então você precisa ter um conteúdo relevante, uma boa identidade visual. Sim, né? Uma identificação, né? Isso. Para crescer também, você precisa fazer parcerias. Porque não adianta. O Instagram criou a Collab justamente para isso. É. Para você
agregar outras audiências e pessoas junto com você. Que talvez não fossem te achar se de outra você não forma, faz aquela... De outra forma. Porque hoje o orgânico é muito difícil crescer no orgânico. É. Muito. É verdade. Então, você trazendo mais parcerias, você amplia o seu alcance e sua visibilidade. E aí isso vai fazer com que você ainda potencialize mais a sua rede social. E não adianta você fazer várias estratégias dentro da sua rede social se você não olha se essas estratégias estão dando certo. Sim. Aí você tem que estar ali sempre olhando esse retorno para consertar, né? Todas as vezes que eu começo um calendário do meu cliente, eu vou lá no perfil dele e vou falar assim, dos últimos 3 meses, o que eu fiz aqui que deu certo? Será que dá pra gente refazer uma coisa que deu certo de uma outra forma? Sim, isso é bem interessante, hein? É pegar o que deu certo e trazer uma nova roupagem. Boa. Entendeu? Gostei dessa, acho que eu vou querer essa todas as vezes na minha rede social. Ai, Nath, em que momento um negócio deve considerar, acho que a gente já até ouviu essa resposta, mas em que momento um negócio deve considerar a contratação de um profissional de marketing? 2 momentos muito importantes. O primeiro momento é quando você começa o seu negócio. Tá. E o segundo momento mais importante é agora. Esse, então, eu acho que é o mais importante. Ou quando você começa, ou agora, se você não tem. Se você não tem. Eu acho que a gente pode complementar a questão do branding falando um pouco da questão, porque a gente falou de como a gente vai construir essa marca, a gente falou de como fazer que essa marca dê certo, mas não adianta você ter todo esse movimento se você não proteger essa marca. Por quê? Se a sua marca está desprotegida, você fez análise de concorrente, fez análise de público, gastou toda a sua energia com milhões de redes sociais, chega uma notificação para você e fala, olha, você está usando a minha marca. E se fosse só a gastação disso? Fora o dinheiro, né? Fora o dinheiro, a gente não está falando de dinheiro por enquanto, não. Então, assim, eu quero que você fale pra gente por que é importante registrar uma marca desde o início do negócio e quais são os riscos para o empreendedor se ele quer começar um negócio e ele não fizer o registro da sua marca. Isso é extremamente importante e muitas pessoas não levam a sério esse momento. Não adianta, muito bem pontuado, você elaborou aí o X da questão. Não adianta a gente focar numa identidade, numa escolha de cores, numa história, né? Trazer aqui todos esses nomes, essas logos, e você não proteger a sua marca. Isso é um risco muito grande, porque o que acontece? A pessoa, ela pode estar utilizando uma marca e que ela tenha definido, não sabe se essa marca já está registrada. Ela não tem a noção, na verdade, a gente está falando aqui das que não tem, tá? Porque muitas têm, mas muitos outros que começam não pensam nessa parte. Não adianta a gente gastar tempo e dinheiro na criação dessa sua marca se você não vai se preocupar com a proteção dela. Então, você corre um risco de utilizar uma marca que já tem um dono e que isso vai te trazer uma dor de cabeça bem grande, porque se você já gastou dinheiro, já gastou toda essa identidade aí, criou tudo isso, focou, tá com seu, vamos chamar de filho, tá com seu filho pronto, nasceu.
E quando, de repente, você descobre que aquele trabalho todo que você teve não vai poder seguir adiante, porque uma pessoa já fez o registro daquela marca antes de você. E aqui é muito importante que você faça o registro o mais rápido possível, porque só é dono quem registra e quem registra primeiro. Uhum. Então, você corre um risco de usar uma marca que você não pode usar, e você também corre outros riscos, que é, mesmo que você tenha feito alguma pesquisa para saber se aquela marca existe ou ela não existe, você também continua correndo um risco enquanto você não obtenha o registro dela. Uhum. Porque o que mais a gente está enfrentando hoje em dia é a quantidade de empreendedorismo, de empreendedores, né? Cresceu porque o absurdamente empreendedorismo no último ano. tá lá em cima. Então, a gente está com uma dificuldade também de descobrir marcas que ainda estão disponíveis. Sim. Só que também, se você utiliza uma que já tem dono, você está correndo um sério risco. E se também você, vamos dizer que não exista uma marca igual à sua já registrada, mas uma pessoa, o outro risco é uma pessoa registrar a sua marca antes de você. Porque eu posso registrar a sua marca se eu quiser. Sim. Se você não tiver registrado ela. Se não existir a marca naquele segmento, porque é necessário que seja no mesmo segmento, né? O segmento da sua atividade. Então, se ela não existir, se ela estiver liberada, você vai e registra. Uhum. E você decidiu que a sua atividade vai ser com aquela marca. Você passa a utilizar na sua atividade. E quais são os passos para a gente poder fazer esse registro? Olha, o primeiro passo, que ele nem é obrigatório, mas que a gente sempre recomenda, justamente para não precisar chegar num ponto que, mesmo que você já tenha solicitado esse seu pedido, né, para a marca que você escolheu, e que você venha descobrir, infelizmente o processo demora um pouco. Ele já foi mais demorado, mas ele ainda demora. Então, o que acontece? Às vezes você decidiu por uma marca, começou ali o processo, mas você não fez um passo muito importante, que eu acredito que seja o passo mais importante, e nem todo mundo faz, que é a pesquisa de marca. Muitas vezes você não faz essa pesquisa, você decide pagar para ver, e lá no meio do seu processo, você é descoberto, né? Você recebe uma notificação extrajudicial, e você vê que não vai ter jeito. Você vai ter que mudar a sua marca. E você vai ter que mudar a sua marca e todo o resto que envolve a sua marca. Porque você teve gasto com... talvez, se você tiver um estabelecimento físico, você pode ter uniforme para as pessoas, a fachada, material gráfico que você venha imprimir, né? Você tá ali, você utiliza a gráfica e você utiliza a rede social, inclusive. Também. Mas tudo isso faz parte do que você mencionou aí anteriormente. Planejamento. Exatamente. E falta o planejamento. Porque, exatamente, as pessoas se preocupam com tudo e esquecem de deixar a verba para o marketing. E o registro de marca faz parte do marketing. Também. E na verdade, o registro, ele também tá naquele grupo que as pessoas esquecem. Exatamente. Tá? Não tem mais dinheiro para isso. E agora, vou ver isso depois, vou fazer isso mais tarde. E depois a gente conversa sobre isso. E a gente tem muitas pessoas que passam por esse problema no meio do caminho. E realmente não tem outra saída, a não ser começar do zero com uma outra marca. Tá? E são os erros mais comuns que os empreendedores
cometem na hora desse processo do registro? Ou quando se depara com eu tenho que registrar? Você diz os empreendedores que não utilizam um profissional, esses empreendedores que acham que sabem, ou os empreendedores que eles deixam mesmo para depois? Os dois. Os dois. Os erros são variados. Todo dia eu tomo conhecimento de um erro diferente. Assim, a gente sabe como que a gente pode auxiliar, a gente sempre está querendo auxiliar a maioria para não ter que passar por determinadas situações, mas é muito comum também, assim como a gente também falou no seu caso, algumas pessoas acham que sabem fazer sozinhas. E, no entanto, pode pagar a guia errada, e quem paga errado paga 2 vezes. Pode perder prazo, porque não é a obrigação da pessoa estar ali tomando conta daquele prazo, não está acostumada, né? Às vezes ela nem sabe quando, mais ou menos, o tempo. Não sabe, às vezes conta errado, porque também não tem essa prática. Ou como é um processo demorado, ela pode até esquecer. Eu tenho clientes que esqueceram, eu tenho clientes que, infelizmente, viraram para mim e falaram, nossa, quando eu lembrei que eu deveria ter pago aquela fase e tal, já tinha passado. E é justamente o momento principal. Se você esqueceu, vai ter que começar tudo de novo. Alguns momentos do processo, você não tem uma segunda chance. Você só tem aquela ali e você deveria ter aproveitado. Então, eu indico muito que as pessoas não pensem que é tão simples como elas acham. Porque você deixa de fazer uma pesquisa, você pode ter um problema no futuro. Você pode ter que trocar tudo, como eu mencionei. Você paga uma guia errada, você já está ali sofrendo para não contratar um profissional, porque você quer fazer, de repente você não... Economizar? Exato. E aí você tem que pagar 2 vezes. Exatamente. Era isso aí que eu não ia falar, mas a pessoa, né, quer economizar e acaba pagando mais. O barato que sai caro. O barato que sai caro. Talvez a pessoa também perca um prazo, vai ter que começar tudo de novo, já podendo estar um pouco mais à frente, num outro momento, quase obtendo o registro. Outros casos também, que às vezes as pessoas, elas não sabem como que elas vão dar entrada nesse pedido. Em nome da empresa, em nome da pessoa física, elas também têm essas dúvidas. Muitas vezes fazem no nome da pessoa física, podendo fazer o pedido no nome da pessoa jurídica, ou vice-versa. Tá? E o que o registro de marca ele pode agregar de valor para uma empresa ou para uma marca? Tudo. Você ter uma marca registrada é um ativo que você tem valiosíssimo na sua mão, na mão da sua empresa, e que você pode, você tem a possibilidade de poder vender a sua marca. Várias startups, por exemplo, elas começam, né? Elas estão ali naquele momento e o negócio vai dando certo. Logo, ainda no início, elas já estão recebendo propostas. E a gente vê que muitas marcas começam como tal e daqui a pouco elas mudam. Trocam de nome. Exatamente, elas mudam de nome porque elas foram compradas. Você pode também, no futuro, você estrutura seu negócio e começa a formatar franquias. Depois você expande. Então, traz assim um lucro para sua empresa que talvez você no início não tenha focado, mas que também faz parte desse planejamento, e você colocar isso que vai te trazer
uma tranquilidade também, por você saber que aquela marca está protegida. Uhum. E você pode compartilhar um caso que o registro de marca foi crucial para proteger o negócio? Eu acho que eu não vou compartilhar um caso específico, mas vou trazer aqui que, como eu falei antes, tá difícil da gente conseguir uma marca que não esteja sendo já usada. Então tá cada vez mais estreito o que você vai escolher. Então, o que a gente pode dizer é que é verdade. Se você consegue proteger a sua marca, você vai impedir que terceiros utilizem essa marca. Por quê? Porque o registro de marcas, ele traz exclusividade daquele nome, daquele logo, né? Por exemplo, porque uma marca, ela tem a possibilidade de ser só nome, só logo, ou ser nome e logo. Então, você obtendo o registro, você vai ter a proteção daquela marca. Então, ela passa a ser de exclusividade sua, da sua empresa. Então, aquilo já traz para você uma tranquilidade de que você não vai deixar que terceiros utilizem a sua marca, para não trazer essa confusão. Então, isso é muito importante e acontece o tempo inteiro. As pessoas não acreditam que pode acontecer algum problema no caminho e você ter que pensar nesse nome novo, recomeçar, e você, na maioria das vezes, você já tem uma clientela. Se você não for de um estabelecimento, se você não tiver um estabelecimento físico, pode ser pior, porque a pessoa não está passando ali todo dia ali na frente. Para saber que você mudou. Exatamente. Ela pode não te achar mais. Ou até se você tem um estabelecimento físico, ela fala assim, cadê aquela marca? Saiu, foi embora, fechou? Foi embora. Acabou? Eu tive um cliente que ele tava numa feira. E feira, né, é muito comum, porque isso é comum acontecer por causa da divulgação que tem nas feiras. Você está divulgando a sua marca. Se você já está ali divulgando uma marca que não está registrada, você corre um sério risco. E isso aconteceu. Ele costumava participar de uma feira, tá? Ele era de um segmento também de semijoias. E ele estava participando pela, sei lá, quinta vez daquela feira que ele participava conforme anos anteriores. E ele teve que alterar o nome dele nesse quinto ano que ele foi participar. E muitos clientes dele não acharam. Nossa. Porque eles passaram na feira procurando aquela marca que eles já conheciam, né, o visual que já atrai a pessoa para saber onde que ela está indo. Que é algo que é de rápida identificação. Exatamente, né? Que rapidamente você identifica, a pessoa foi embora da feira. E isso ele me contou depois, né? Alguns clientes foram embora da feira e depois mandaram mensagem para ele, mas fulano, você não falou que ia participar da feira? Eu não te vi lá, você não foi, o que aconteceu? Ele estava lá, mas de repente a pessoa passou no momento que ele não estava dentro do stand e estava em outro lugar, e a pessoa não viu o proprietário, né, do negócio, e foi embora, perdeu aqueles clientes naquele dia. Podendo fechar o negócio na feira, ali, todo mundo passando, as pessoas compraram de outro, ou depois entraram em contato com ele. O pior é isso, ter comprado de outro, né? Exatamente. Você vai fazer ali uma substituição. Pode não ser aquilo que você queria, mas você vai correr ali numa segunda opção para você poder levar um próximo, um similar. Eu quero te agradecer por esse primeiro episódio do nosso podcast. E pra gente fechar, eu vou pedir para você deixar o seu contato e as suas redes sociais, onde o povo pode te encontrar.
Ótimo. Eu vou te agradecer também. E vou deixar aqui o meu contato. Eu sou CEO da M2CP. Meu arroba é M2CP Gestal. E vocês podem me achar lá, mandar mensagem e bater papo, agendar um café, tudo que as pessoas quiserem. Eu vou, da mesma forma, dizer que foi um prazer estar aqui com você, dividir esse nosso primeiro episódio. Exatamente. E vou deixar também você falar um pouquinho do seu contato. Ah, tá só bom, um pouquinho. Obrigada. Só um pouquinho, só coisa rápida, deixa o seu contato. Bom, vocês podem me achar lá no @Nath Sampaio. Meu contato também tá aqui, tá? Porque é com TH e S no final. Por isso que é bom deixar aqui. Muito obrigada por vocês terem ouvido até o final nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que já estejam ansiando pelo próximo. Que a gente vai ter um convidado. Verdade. O próximo a gente ainda não sabe quem trazer. Mas com certeza especial é. Muito. Obrigada, Tchau, gente.